E a gente vem em mecânica pulmonar, né? Então aqui a gente tem tudo isso que eu falei para vocês, ó, exemplificado aqui nesse GIF. O diafragma traciona e a caixa torácica expande, tá? A pleura aumenta o valor eletronegativo e assim consegue garantir uma boa ventilação. Então aqui a gente tem um volume pulmonar, tá? O fluxo de ar que entra para dentro do pulmão, tá? E assim alcançando a árvore brônquica e oxigenando o paciente, ventilando o paciente, tá? Então a nossa respiração, o processo de respiração, ele depende do diafragma, do gradil costal, tá? De todo o arcabouço ósseo, todas as musculaturas que o envolvem, porque a respiração não envolve só o diafragma, tá? Tem os músculos intercostais internos, tem os músculos intercostais externos. Os músculos intercostais internos vão auxiliar o gradil torácico, o gradil costal, a fazer movimento de alça de balde, tá? Então, na inspiração, são ativados os músculos intercostais externos, na o externo. Então, quando o paciente inspira, gradil costal faz o movimento de alça de balde, tá? Quem auxilia esse movimento, músculos intercostais externos. Na expiração, músculos intercostais internos, tá? Pensa de forma inversamente proporcional. Intercostal interno, intercostal externo, tá? Interno para expiração, externo para inspiração. Ok? Então aqui a gente tem, ó, todo esse conceito que eu falei para vocês, a força da inspiração. Então aqui, ó, pressão do ar da atmosfera sem fluxo, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma tensão superficial exercida pela diminuição do fluxo, tá? Ó, e aqui a diminuição do fluxo. Então, quando o paciente inspira, a pressão positiva entra, aumenta o valor eletronegativo, ó, a pressão transpleural, perdão. Opa, pressão intrapleural. Aumenta o seu valor eletronegativo, ó, tracionando, tá? E na expiração, esse valor diminui. Então, aqui, ó, de -5 na expiração. E durante a inspiração, tá? O valor diminui. Diminui no sentido de aumentar o valor eletronegativo. Foi? Repetindo. A inspiração. Aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui a gente está falando de tracionamento pelos músculos, tá? E pelo gradil costal. Então a gente está falando também da pleura visceral e parietal. Ok? Quando se desliza e o diafragma traciona, elas aumentam o valor eletronegativo de -5 para -23. Fica menos negativo. Tá? Depois, na expiração, ó, a pressão intrapleural vai diminuindo, tá? Porque ela estava -30, agora está -5. Tá? Então, aqui ó, o pulmão vai retornando a seu estado normal. Então, a gente tem aqui complacência pulmonar e complacência torácica. E a gente tem aqui elastância pulmonar e elastância torácica. Ok? Vamos lá. E o que a gente sempre passa, né, nesse slide, quando a gente, na faculdade, a gente passou, que são os volumes e capacidades pulmonares, tá? Volume corrente. A gente tem capacidade inspiratória máxima. A gente tem a capacidade vital, tá? Que é a soma do volume residual, volume de reserva expiratório, o volume corrente
e o volume de reserva inspiratória. Isso se soma à capacidade vital. Tá? Capacidade pulmonar total é do máximo que você inspira até o volume residual, beleza? Quando a gente, isso cai até em prova de título de especialista. Quando a gente faz espirometria, qual é o único volume que a gente não consegue mensurar? Tá? Quando se faz a espirometria, que é o volume residual. Então, no volume residual você não consegue mensurar ele durante a espirometria. Uma coisa muito interessante da gente falar, né, que qual é a diferença de volume corrente para ventilação? Né? Porque quando a gente fala o que é o volume corrente? Entrada e saída de ar, isso é errado, tá? Porque isso é ventilação. O volume corrente, ele é inspiratório ou expiratório, tá? Então, o certo é a gente falar que o volume corrente ele é a entrada ou a saída do ar, beleza? Quando a gente fala que a entrada e a saída de ar, a gente está falando de ventilação. Quando a gente está falando de volume corrente, ele é a entrada ou a saída do ar, beleza? Porque se não fosse isso, a gente não teria volume corrente inspiratório e volume corrente expiratório, beleza? Vou falar de novo. Quando a gente fala de volume corrente inspiratório e que o volume corrente ele é a entrada e a saída do ar, a gente está errado. Porque o volume corrente ele é o quê? A entrada ou a saída do ar. Então a gente tem que mudar o e para o ou, tá? O volume corrente ele é entrada ou saída de ar do pulmão. Entrada e saída de ar se chama ventilação pulmonar. O volume corrente ele é inspiratório ou expiratório, tá? O volume corrente ins e expiratório, tá? Quando a gente está falando de entrada e saída de ar, a gente está falando de volume pulmonar. Beleza? Só um temperinho assim, porque quando você estiver discutindo, isso daí vai catapultar a tua discussão. Beleza?